A gente vai falar agora sobre um tema que está impactando demais as populações tradicionais no Maranhão, na Amazônia Maranhense. A gente vai conversar nesse momento com Ed Wilson Araújo, jornalista, professor do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Oi, Ed Wilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu Cabanhas, bom dia a todos que nos acompanham nas diversas plataformas da Rede Brasil Atual. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua disponibilidade em nos atender, viu, Ed Wilson? Mas a gente te convidou para falar sobre esse assunto, né, sobre os impactos ambientais na Amazônia Maranhense, porque você também escreveu artigos, né, reportagens, para o exterior, ou seja, o que está acontecendo no Maranhão está ganhando aí dimensão internacional, diante de tanta barbaridade. Nós lemos aqui as reportagens, bem aprofundadas, são reportagens longas, né, que podem exatamente traçar exatamente o que está acontecendo na realidade desses povos tradicionais, indígenas, quilombolas. E eu queria que você falasse, a gente podia começar com a escassez de peixes, né? A gente, inclusive, uma das suas manchetes aqui, que na Amazônia as redes têm cada vez menos peixe, o nosso principal rendimento está acabando. Então, os pescadores, enfim, os povos tradicionais estão reclamando dessa questão. E a gente pode já abordar quais são os motivos, né, pelos quais já está faltando peixe ali na região, Wilson? Marilu Cabanhas, o Maranhão, a gente fez abordagem nessa sequência de textos, né, são 3 temas dentro de uma só reportagem, com o foco sobre essas tensões na periferia da Amazônia. O Maranhão está posicionado geograficamente nessa periferia, e o Maranhão tem essa multiplicidade de características geográficas, né? A gente tem aqui, por exemplo, os Lençóis Maranhenses, que é uma região internacionalmente conhecida pelas suas belezas naturais, tem os Campos Inundáveis, tem a região da Baixada, e tem a região também do meio norte, que é ali a fronteira com o Piauí, e nós enquadramos essa reportagem em 3 territórios. O primeiro, que diz respeito aos peixes, é na área dos campos inundáveis. Esses campos inundáveis, eles ficam aproximadamente numa região que vai aqui em 3 municípios, aproximadamente 100 quilômetros de São Luís. É muito próximo de São Luís, os municípios de Anajatuba, Itapecuru-Mirim e Santa Rita. Essas 3 áreas, que é um grande território, um território que abrange 8 comunidades quilombolas, o território chamado Monte Belo, que vai abraçando esses campos inundáveis, inclusive na área que fica na paralela à Ferrovia da Vale. A Ferrovia da Vale é um problema, nós não abordamos, mas para que o ouvinte, o telespectador, tenha uma ideia da complexidade do problema. Esses campos inundáveis, recentemente, houve a implantação de uma linha de transmissão de energia que vai a caminho do porto do Itaqui, de uma empresa de Portugal chamada EDP. A implantação começou em 2018, para que essa linha de transmissão, que é de um porte gigantesco, para que ela fosse implantada, houve muita movimentação de maquinário pesado, tratores, guindastes, caminhões, diversos tipos de materiais que caracterizam grande obra, grande intervenção dentro dos campos inundáveis. E de lá para cá, a produção de peixes em açudes familiares vem ficando muito escassa mesmo. Nós passamos lá 3 dias na apuração, conversando com as famílias, com os pescadores. São açudes artesanais, porque os campos, eles têm uma sazonalidade. Eles passam 6 meses inundados, que é o primeiro semestre, quando chove muito aqui no Maranhão, na região da periferia da Amazônia, e nos 6 meses do segundo semestre, os campos secam. E o que é que acontece? Durante o primeiro semestre, as famílias dessas áreas constroem os seus açudes. Quando é no período da estiagem, fica represada uma grande quantidade de peixes e água. E na borda dos açudes,
existe a prática da agricultura familiar. Então, eles plantam banana, plantam limão, plantam mamão. Então, os açudes, eles são uma fonte de subsistência e de garantia da segurança alimentar muito importante nessa região, né? E o que acontece? Depois da implantação da linha de transmissão, houve um processo muito grande de afugentamento dos peixes. Eu conversei com muitas famílias, muitos pescadores, que me relataram o seguinte: olha, aqui, a cada ano, no período da despesca, uma senhora, a dona Rosa Maria, que tem 80 e poucos anos, pescando lá, nasceu e se criou lá. Ela disse: olha, aqui eu conseguia tirar 1,5 tonelada de peixe por ano. Por ano, hoje eu não consigo tirar 50 quilos, não consigo tirar 100 quilos. E esse relato, ele vai se repetindo ao longo de todo o território mongibelo, que alcança 2 municípios, Itapecuru-Mirim e Anajatuba, e também os outros povoados, as outras comunidades do município de Santa Rita. Então, essa realidade, ela vivia, de certa forma, assim, oculta, porque até então não tinha noticiário sobre isso, né? Não tinha visibilidade sobre esse assunto, muito esparsamente, né? E nós conseguimos, eu trabalhando em parceria com o fotógrafo Gui Christie, e fomos demandados por pessoas da comunidade, por liderança da comunidade, que ficaram insistindo muito: olha, vocês precisam vir aqui, jornalistas que têm um perfil que não é o perfil do mercado, ou seja, que são jornalistas que se preocupam com essas questões ambientais aqui do Maranhão. Vocês precisam ver aqui essa realidade da escassez dos peixes. Realmente nós ficamos impressionados com o que vimos lá, com os relatos, visitamos os açudes, fomos até a cavalo, de canoa, chegamos bem perto, conhecemos bastante a realidade, e tem muitos registros em vídeo do período da construção. O período da construção da linha de transmissão, tem aqueles vídeos que mostram aquelas máquinas gigantes fazendo a movimentação do material orgânico, dentro, rasgando, vamos usar uma expressão que seja mais acessível ao nosso ouvinte, assim, rasgando o leito dos campos inundáveis. Os campos inundáveis, eles são gigantes, são áreas extensas, enormes, assim, entre a ferrovia da Vale e o rio Mearim, que fica na outra borda dos campos, a gente tem 16 quilômetros de largura dos campos. E esses campos são irrigados por rios, por riachos. Então, tem uma malha hídrica muito preciosa para essas pessoas que vivem nos campos, né? E isso tudo foi revolvido, foi rasgado, foi movimentado, devastado de uma maneira muito agressiva durante o período da construção das torres das linhas de transmissão, porque as torres são estruturas gigantes e toda essa energia, para que o nosso teleouvinte, o internauta nos acompanhe, essa energia, ela vai em direção ao complexo portuário de São Luís. É importante dizer isso porque a localização geográfica, ela ajuda muito a explicar esses impactos. O Maranhão está na região do Matopiba, expansão da fronteira agrícola do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O complexo portuário de São Luís, que é um dos maiores complexos portuários do mundo, ele absorve toda essa produção de grãos, ou grande parte dessa produção de grãos, do Matopiba, através do Porto do Itaqui, onde também, no conglomerado portuário, estão os portos da Vale e os portos da fábrica de alumínio, do consórcio de alumínio da Alcoa Billington Metais, a Alumar. Então, esse complexo portuário, ele é a galinha dos ovos de ouro do Maranhão, a mina dos ovos de ouro do Maranhão, devido ao intenso movimento de importação e exportação, principalmente exportação dos produtos originários do Matopiba, do minério de ferro da Serra de Carajás, que é exportado pelo Porto da Vale,
e dessa fábrica de alumínio da Alumar. Então, assim, gera uma demanda de energia muito grande. E a empresa portuguesa EDP, que tem 25% de capital chinês, né, da China Três Gargantas, que é o nome do grupo, o objetivo dessa linha de transmissão é levar energia para viabilizar os investimentos na área do Porto do Itaqui. E temos ainda embargado a construção de um porto gigantesco, que é um porto de capital chinês, aqui na área do Itaqui, nas proximidades do Itaqui, no conglomerado portuário do Itaqui. Esse porto, houve muitos conflitos com as comunidades tradicionais, esse porto não foi construído. Mas eu estou falando isso apenas para situar a nossa audiência sobre essa demanda de energia que existe no complexo portuário e que está causando impacto nessa área dos campos inundáveis. Esse foi o primeiro objeto da nossa reportagem. Certo. Agora, a gente pode falar também dos problemas que estão sendo causados pelos criadores de búfalos, né? Enfim, todo esse setor, né, que está prejudicando bastante também os povos tradicionais, e tem graves denúncias que você pode fazer, né, Edilson? Sim, contigo, ou seja, colado ali, vizinho, quase que vizinho a esses 3 municípios, a gente tem o município de Arari. Esse município, ele, digamos assim, é um município pequeno, é pouco expressivo geograficamente, mas ele tem uma área na periferia da Amazônia muito significativa, que aí já não é dos campos inundáveis. Em Arari nós vamos ter a área dos lagos, né? A região dos lagos, porque fica na Baixada. A Baixada é vizinha dos campos inundáveis. Na Baixada do Maranhão tem os municípios da Baixada do Maranhão, eles são caracterizados por uma abundância. Quando eu falo assim, uma abundância gigantesca de água, é porque tem muitos lagos, muita água na Baixada Maranhense. Né? É um período em que se celebra muito nas cheias, nas enchentes, a fartura de água nos lagos e, consequentemente, a fartura de peixes. Então, é um território que está sendo muito visualizado pelo agronegócio. Então, no município de Arari, para que a nossa audiência tenha uma ideia, dos 9 assassinatos que houve no Maranhão, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, de campesinos, de povos e comunidades tradicionais, 5 assassinatos ocorreram no município de Arari, nos povoados Cedro e Fleixeira, nos últimos 2 anos, segundo o relatório Conflitos no Campo da Comissão Pastoral da Terra, que nós registramos na nossa reportagem. 5 assassinatos dos 9 que ocorreram no Maranhão. E o Maranhão, em termos de violência no campo, só pede para o Pará, né? Nós somos vizinhos aqui nesse aspecto de estatística de tragédia de violência no campo. Então, 5 assassinatos em Arari. Por que aconteceram esses assassinatos em Arari, segundo os relatos das nossas fontes? Em Arari, houve uma organização muito forte de uma entidade chamada Fóruns e Redes de Cidadania. Essa mobilização, essa organização, fez algumas retomadas de áreas que vinham sendo griladas para a criação de búfalos. Essa grilagem de terras para a criação de búfalos, ela já é muito antiga aqui no Maranhão, né? Já é um problema largamente enfrentado, houve muita resistência, diminuiu um pouco, mas ainda persiste. E em Arari, esses assassinatos, eles decorreram muito do processo de fortalecimento das comunidades que retomaram as áreas, derrubaram as cercas eletrificadas, derrubaram as cercas, recuperaram os seus territórios, principalmente conseguiram retomar a produção de porcos, que é uma fonte de subsistência muito importante para esse território, porque os porcos, eles são criados nos campos, eles precisam de área livre. Com as cercas eletrificadas,
isso era praticamente impossível, né? E aí o que aconteceu? As comunidades articuladas à entidade Fóruns e Rede de Cidadania construíram uma base muito interessante de lideranças, trabalho de formação política, derrubaram as cercas, retomaram seus territórios, recuperaram o seu poder econômico, porque a criação de porcos é um ativo econômico muito interessante, a agricultura familiar de uma maneira geral, porque quando as cercas foram derrubadas, as pessoas começaram a fazer novamente os seus plantios, começaram a fazer novamente as suas atividades de agricultura familiar, o extrativismo. Então, houve uma revitalização do poder econômico e, principalmente, a derrubada das cercas. A derrubada das cercas, ela foi, assim, uma atitude que ofendeu muito os interesses do agronegócio, dos grileiros, dos fazendeiros e da elite política de Arari. Houve, antes dos assassinatos, uma série de prisões arbitrárias de camponeses em Arari. E dessas prisões, houve 2 assassinatos do total dos 5. E isso nós abordamos também na nossa reportagem, essa violência com tons muito cruéis no município de Arari, devido a essa reação, a essa mobilização da entidade Fóruns e Redes de Cidadania. Agora, Edilson, vamos falar aqui dos massacres, do massacre, né, dos Gamela, que foi aí um ataque, né, contra os indígenas ali de Viana, município da Baixada Maranhense. Esse realmente foi chocante, né? O que você relata é impressionante. Eu gostaria que você falasse sobre esse caso e todo o entorno, enfim, a influência política da extrema-direita, do que está no país. Conta para a gente especificamente esse caso e o que está aí, quais interesses aí que estão em jogo. Então, Viana, voltando aqui à nossa localização geográfica, a distância entre Viana e Arari, ambos estão na Baixada, é de apenas 52 quilômetros pela rodovia MA-014. São cidades próximas que reúnem as mesmas características de biodiversidade, são áreas de lagos, uma fartura fartura hídrica, de recursos hídricos impressionante. E em Arari, em Viana, a presença dos índios Gamela é registrada há pelo menos 3 séculos, né? São 300 anos de índios Gamela, segundo os relatos e segundo os estudos de antropólogos, são 300 anos de presença dos índios Gamela na região. O que acontece? Ao longo de todo esse tempo, e mais nos últimos 20 anos, devido ao avanço do agronegócio, da grilagem, o crescimento da violência no campo, no Maranhão, houve um processo de apagamento da memória dos Gamela, de negação da existência dos Gamela. Isso por parte de grupos evangélicos, fazendeiros, grileiros, a elite política de Viana, a extrema-direita. Um processo muito evidente de apagar a existência dos Gamela, apagar a memória dos Gamela como se não houvesse índios na região. E em 2014, através da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário, os Gamela, ao longo de um processo de mobilização, de estudo, de reflexão, resolveram fazer a autodeclaração. A autodeclaração do Gamela foi, digamos assim, um assinte para esses setores conservadores da elite política de Viana, grileiros, fazendeiros e evangélicos, principalmente neopentecostais. Foi um assinte à autodeclaração, porque a autodeclaração ganhou uma visibilidade, os Gamela passaram a fazer a retomada de alguns territórios que haviam sido grilados por fraudes em cartórios, venda ilegal e compra ilegal de terras que foram adentrando ao território dos Gamela, e a autodeclaração foi um assinte. E evidenciou e recrudesceu esse conflito entre não índios e índios. Os Gamela ganharam uma certa visibilidade depois da autodeclaração, e o processo de negação
e de apagamento dos Gamela a partir de 2018 se acirrou. A partir de 2014, perdão. Foi se acirrando, 2014, 2015, 16, 17 e em 2017 os Gamela estavam fazendo um ritual no povoado Bahias, na localidade Fragate. Estavam fazendo um ritual de canto, de dança, porque era um local que eles pretendiam. Então, estavam fazendo o levantamento para fazer uma retomada. E lá houve esse ataque, mas esse ataque é consequência de um processo de a disseminação de uma onda de ódio que vinha acontecendo desde o início do ano de 2017. Recrudescimento de uma onda de ódio, discursos, atividades com carro de som. Nos dias 15 e 16 de março de 2017, no dia 15, na antevéspera, um grupo de fazendeiros e evangélicos concedeu uma entrevista em uma rádio de Viana, a Rádio Maracu. Essa entrevista, 2 dias antes do massacre, ela repercutiu muito, porque eu, inclusive, resenhei essa entrevista na minha reportagem. Foi, assim, um festival de ódio disseminado nessa entrevista contra os Gamela. E nessa entrevista, além de evangélicos e desses setores conservadores, outros de Viana, participou por telefone o deputado federal Aloysio Mendes, que é uma figura proeminente na base do governo Bolsonaro aqui no Maranhão. E o deputado Aloysio Mendes, na época, participou por telefone e disse que eram pseudo-índios, que eles não iriam mais aceitar aquele tipo de situação que estava acontecendo em Viana. E no dia seguinte, o deputado Aloysio Mendes veio participar de um ato chamado Marcha pela Paz. Esse ato já havia sido convocado por carro de som durante a semana inteira. Viana estava vivendo uma situação tensa nessa semana que antecedeu o massacre, e o deputado anunciou na antevéspera que na véspera ele estaria em Viana participando desse ato. Na verdade, foi um comício, né, em cima de um carro de som, com claque, com plateia, e ele disse que eles não iam mais tolerar aquilo ali, que ninguém ali tinha sangue de barata, ninguém ali tinha sangue de barata, isso está gravado, está na minha reportagem, que ninguém tinha sangue de barata. E logo depois desse ato, chamado estranhamente de Marcha pela Paz, com a participação do deputado Aloysio Mendes, foi deflagrado o massacre. Os Gamela atribuem um certo grau de incitamento das pessoas que estavam ali nessa rede de ódio. Esse incitamento teria sido provocado por sistemáticas falas do deputado federal Aloysio Mendes, segundo os Gamela. Isso está reportado no meu texto, tanto na entrevista que ele concedeu à Rádio Maracu, quanto no ato Marcha pela Paz, que ele disse que ninguém ali tinha sangue de barata, né? Então, no ato contínuo, foi deflagrado o massacre. Eram aproximadamente 300 pessoas, segundo o relato dos Gamela, que foram atacar um grupo muito reduzido. Essas 300 pessoas armadas com um pedaço de pau, com arma de fogo, de diversos tipos de arma de fogo, diversos tipos de arma branca. E foi um ataque violentíssimo. Segundo os Gamela, o objetivo era assassinar todo mundo e dispararam muitos tiros. E 2 Gamela em especial, que eu entrevistei, 5 anos depois, entrevistei o Aldeli, entrevistei o Zé Canário, que tiveram os membros decepados, as mãos decepadas, os pulsos decepados e as pernas, mas principalmente os pulsos, né? E foram reconstituídos após várias cirurgias com platina. E os relatos, por exemplo, do Zé Canário, além dele ter sido decepado na perna direita e na mão esquerda, ele falou, olha, a intenção era cortar meu pescoço e tocar fogo nos nossos corpos. Não tocaram fogo, segundo o relato do Aldeli, que é o outro índio que foi decepado, porque no momento pós o massacre, passou uma viatura não para dar proteção para ninguém,
A polícia militar em nenhum momento interveio proteger para tentar conter o massacre. Passou uma viatura próxima e segundo o Aldeli, essa viatura que passou foi que intimidou os algozes a tocar fogo nos corpos, né? Mas o Zé Canário, por exemplo, hoje, 5 anos depois, a vida dele, ele relatou que a minha vida acabou, porque ele não consegue trabalhar, ele anda o tempo inteiro segurando a mão esquerda com o braço direito, com a mão direita, porque pesa muito a placa de platina, ele ficou imobilizado, ele não consegue fazer nada, ele tem um salário mínimo de uma pensão, tem filhos, e o Aldeli ainda consegue fazer pequenos movimentos, mas tem um auxílio que é inferior ao salário mínimo, enfim, tem filhos, tem um sítio para cuidar, e o processo de demarcação do território Gamela, ele está paralisado, porque depois do massacre, os Gamela ocuparam a sede da FUNAI em São Luís, foi criado um grupo de trabalho para fazer os estudos prévios, visando proceder à demarcação, mas com a vitória de Jair Bolsonaro, tudo isso foi paralisado, está tudo travado, né? E a gente percebe que o avanço do agronegócio no Maranhão, ele importa em aumento dessa violência contra os povos e comunidades tradicionais. Essa violência ela não paralisou, ela não estancou com o massacre dos Gamela, ela não estancou com os assassinatos em Arari, ela não está paralisada, ela está latente, porque todos os dias aqui, todas as semanas, eu converso muito com fontes aqui, tem uma fonte da Defensoria Pública que diz, olha, aqui a gente recebe todas as semanas denúncias de violação de direitos no Maranhão. O Maranhão é um barril de pólvora. É um barril de pólvora. Houve uma abertura muito significativa para o agronegócio no Maranhão. As licenças ambientais são um problema. Eu já produzi outras reportagens em outras áreas da região do Baixo Parnaíba, no Maranhão, por exemplo, que está muito tomada pelo agronegócio. Eu entrevistei um casal de idosos, fiz uma reportagem sobre um casal de idosos, seu Vicente e Dona Maria Rita, Marilu, Cabanhas e os que estão nos acompanhando. Esse casal de idosos vive, quando eles abrem a porta da pequena propriedade deles, eles olham, vamos pensar assim, 10 campos do Maracanã de soja. Todo o território deles está cercado por campos de soja. Nessa região vizinha, bem vizinha ao povoado deles, é que houve aquela pulverização de veneno por avião que queimou uma criança. Vocês devem recordar. Isso está com pouco tempo. Esse processo, esse trabalho de envenenamento, de uso de agrotóxicos, ele continua. Ele paralisou de avião, mas ele continua com tratores, ele continua de outras maneiras, né? E aqui tem a família Introvini, que é uma família muito poderosa do agronegócio, que após a minha reportagem lá, nessa região do Baixo Parnaíba, o André Introvini foi presencialmente, que é um dos filhos da família Introvini, foi presencialmente intimidar novamente pela enésima vez, foi intimidar o seu Vicente e a Dona Maria Rita, o casal de idosos. E logo depois, eles foram demarcar, colocar estacas dentro da área da roça do seu Vicente e Dona Maria Rita. E a Assembleia Legislativa do Maranhão concedeu um título de cidadã de mérito timbira para Gisela Introvini, que é uma pessoa dessa família, que é representante máxima da associação de uma entidade do agronegócio aqui no Maranhão. Então, do ponto de vista ambiental, a gente sabe que o ex-governador Flávio Dino teve muita visibilidade aqui no Maranhão, houve melhorias, muitas melhorias pontuais, mas do ponto de vista ambiental, houve um retrocesso sem fim aqui no Maranhão em relação à concessão de licenças ambientais, em relação à violência, assassinatos no campo.
E essa onda de permanente, que eu digo permanente, é porque a gente não consegue viver uma semana sem um relato de grileiros invadindo terras de povos e comunidades tradicionais. Nem uma semana a gente consegue Entendi, parar. Ed Wilson, deixa eu te falar, a gente já terminou aqui o nosso tempo, já temos uma outra entrevistada, inclusive, esperando. Eu quero te agradecer demais aqui a sua participação, lembrando que no próximo dia 23 vai ser retomada no Supremo Tribunal Federal a votação do marco temporal, né, aquela tese da bancada ruralista, do agronegócio, que você, inclusive, coloca aqui na sua reportagem. A gente precisa realmente lembrar, porque realmente esse marco temporal seria uma catástrofe mesmo para todos os povos tradicionais, povos indígenas. Então, a gente vai ficar atento aqui. E eu quero agradecer muito aqui a sua participação, contando a realidade, né, que acontece aí no Maranhão, principalmente atingindo as comunidades tradicionais. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, Edilson. Muito obrigado, Marilu Cabanhas, obrigado a todos que nos acompanharam e toda a sua equipe que providenciou a produção da nossa entrevista. Obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Falamos aqui com Ed Wilson Araújo, jornalista, professor do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.